Dia, pessoal, sejam bem-vindas. Meu nome é Thalita e hoje eu vou falar sobre o tema Nós não jogamos cartas, nós lemos e escrevemos cartas. O que é isso? Eu tenho feito cartas, foi um sonho que eu tive, e nesse sonho, assim, eu acredito que foi uma revelação. Deus falou para eu escrever cartas para Ele e escrever cartas para minhas irmãs, que são vocês, são outras mulheres que também têm fé e que era para eu compartilhar algumas coisas que eu estava sentindo, que eu estava aprendendo com outras mulheres. E eu achei importante falar sobre isso na live hoje, da Vida em Cocriação, que é essa live de toda terça às 10h10 da manhã, para compartilhar com vocês como vocês podem aplicar isso também na vida de vocês, tá? Então, a primeira pergunta é por que eu escolhi esse tema? Por que é importante falar disso? É muito importante a gente separar se nós acreditamos em sorte, em jogos, em sorte e azar na vida, ou se nós acreditamos no propósito. Isso fala sobre quem nós somos e muda totalmente a nossa forma de agir. E então, assim, eu comecei a escrever essas cartas agora no mês de fevereiro. Só que por muito tempo eu gostava de escrever desde criança. Eu colecionava papel de carta, eu escrevia carta para os meus avós, para minha tia, eu escrevia cartas para os meus parentes, escrevia muito assim até começar os e-mails. Quando começaram os e-mails eu fui diminuindo bastante. E eu sempre gostei de ler cartas, principalmente as cartas da Bíblia, né? Então existem várias cartas aqui na Bíblia, não só no Novo Testamento. Então tem a carta, por exemplo, várias cartas de Paulo, Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Romanos, mas também nós temos cartas no Velho Testamento. Por exemplo, Daniel, o livro de Daniel, ele manda cartas o tempo todo. Tem várias histórias de cartas na Bíblia inteira. E eu sempre gostei de ler. Então, esse fato agora de eu voltar a escrever e compartilhar com vocês tem assim me feito muito bem. Eu tenho assim ficado muito feliz de poder escrever cartas. E aí caiu uma ficha para mim, que o que estava por trás disso de escrever, de ler cartas, é aquilo que nós acreditamos sobre a vida, sobre quem nós somos. Então, você acredita em destino, em sorte? Se a resposta for sim, você deve assim, achar normal jogar carta, tirar carta, consultar coisas assim da feitiçaria, praticar magia, essas coisas, porque tem a ver com a sorte, com o azar. Mas se você não acredita em destino, se você não acredita na sorte, no azar, no que você acredita? Onde que está a sua crença? Você acha que a vida é determinada pela sorte? Por exemplo, quem encontrou uma pessoa, quem conseguiu um trabalho, quem tem saúde, foi sorte, azar? Ou foi o quê? O que você acha que está por trás da vida? E aí eu tenho um livro que eu quero indicar para vocês que se chama A Boa Sorte. Esse livro, ele é uma fábula, é lindo de ler porque é uma história. Então até o meu filho de 11 anos, ele já leu 2 vezes esse livro, assim, numa viagem, que ele fala sobre a boa sorte. O que ele fala? Que a sorte, quem acredita só na sorte, aquilo que acontece tá bom. Agora e aí não se responsabiliza, então não cria assim um livre-arbítrio, uma responsabilidade. Então, se eu plantei e a minha planta não cresceu, foi azar. Agora tem outras pessoas que acreditam na boa sorte,
que é assim, é eu criar a minha sorte, é eu agir, eu me responsabilizar. Então, se eu plantei, eu vou lá tirar os bichos, eu vou cultivar, eu vou aguar, eu vou conversar com a plantação ali para ela crescer forte. Quando tiver uma geada, eu vou cobrir, eu vou ficar olhando a previsão do tempo. Então, a boa sorte, o que que é? É preparação. Então, são pessoas que se preparam, por exemplo, alguém que consegue emagrecer. Ela se preparou, não foi sorte. Ela ficou um tempo lá fazendo atividade física, comendo mais saudável, né? E além da preparação, precisa ter uma visão de onde você quer chegar, de qual é o seu projeto, qual é o seu sonho. Então, assim, a preparação são ações que eu realizo e a visão é a fé. Então, a boa sorte é isso. Só que mais do que boa sorte, tem outro conceito que eu vou trazer para vocês, que é o que realmente eu me identifico e acredito que vocês também. Tem várias partes, né, na Bíblia que fala sobre jogos de azar, feitiçaria, magia. E no capítulo 7 de Daniel, o rei da Babilônia, ele teve um sonho e ele ficou muito abalado com aquele sonho. Só que ele chamou todos os astrólogos, os feiticeiros, os magos, as pessoas que consultavam espíritos, e ninguém entendia o que era aquele sonho, ninguém conseguia interpretar. E o rei da Babilônia perdeu a paz. E aí eles lembraram de Daniel. Chama Daniel, que é lá daquele povo de Israel. Ele pode, ele é uma pessoa temente a Deus, ele ora, ele busca a Deus. E aí Daniel orou a Deus e Deus mostrou todo o sonho do rei da Babilônia. E então, esses outros adivinhos, essas outras pessoas sábias, né, entre aspas, elas não desvendaram o segredo que estava no coração do rei da Babilônia. E quando Daniel interpretou o sonho do rei, ele falou tudo o que o rei sonhou e deu significado que tinha a ver com os animais simbólicos, com os próximos reinados. O rei agradeceu e exaltou o nome do rei, do Deus de Daniel. Então, para vocês verem que não foi sorte, foi propósito. Existia um propósito para Deus dar esse dom para Daniel, para o rei ter esse sonho e para eles se encontrarem e naquele momento aparecer essa revelação. Então, muito assim da sabedoria de Deus, ela aparece nos nossos sonhos. Eu falei sobre isso com vocês sábado, que no sonho, enquanto a gente dorme, o nosso inconsciente está aberto e o inconsciente coletivo também. E aí, tudo que aparece no sonho é importante para você registrar, escrever, analisar, porque ali são as coisas mais íntimas do seu inconsciente. E também a parte espiritual, né? Uma forma de comunicação, de autoconhecimento, os sonhos. Só que nós não acreditamos na sorte nem no acaso, né? Nós não tiramos a sorte. Então, assim, se você tem que tomar uma decisão, em vez de você consultar cartas, o que você vai consultar? Se nós não acreditamos na sorte. Quando eu fiz aula de lógica, que eu fiz mestrado, e uma das matérias era essa, eu amei assim, essa disciplina, porque falava sobre visão de mundo, falava sobre história. Em uma parte dessa matéria, vieram duas teorias. Uma que acreditava no acaso. Então, existem pessoas que acreditam só no acaso, que nós estamos aqui por acaso, que aconteceu uma grande explosão. E outra que acredita que o universo foi criado, que nós fomos criadas e que existe uma inteligência superior que sustenta o universo, os astros, a natureza, que para o mar não invadir a terra, que arquitetou o nosso corpo do jeito que criou todos os astros. E essa força é o que a gente chama de Deus, tá? Então, nós temos essas duas visões na filosofia. Pessoas que aceitam que existe um propósito, existe um criador,
Então, esse Criador ele tem um propósito na vida de cada uma de nós e nos acontecimentos, e outro grupo de pessoas que acredita que é tudo um acaso. E aí essas ficam mais propensas a consultar as cartas, a procurar um destino, né? Só que nós não temos um destino, nós temos um propósito. Lá na Bíblia fala, né, que era muito forte, a gente estuda isso em história, era muito forte a cultura grega. Na nossa cultura é muito forte, né, a influência dos gregos. E os gregos, eles acreditam em destino. Então, eles acreditam assim que quando uma pessoa nasce, ela já está predestinada a viver uma tragédia, ou a ser um herói, a ser uma heroína. Isso é o destino. E às vezes a pessoa faz várias coisas para fugir desse destino, mas acaba voltando para ele. E sempre acontece alguma coisa trágica, assim, alguma coisa que envolve sofrimento, dor emocional. Só que nós não acreditamos em destino, numa coisa trágica, que os deuses comandam, né? Que vários deuses comandam. Nós acreditamos em propósito. Então, os cristãos, diferente dos gregos, nós não podemos acreditar em destino, porque nós temos o dom do livre-arbítrio, nós podemos escolher e tentar entender, tentar sempre buscar o propósito, tentar entender por que você está aqui, por que aconteceu alguma coisa na sua vida. Isso é entender o propósito, procurar o propósito, tá? Então, tem uma parte na Bíblia, que é 3 de Eclesiastes, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que significa isso? Que você não está destinada a alguma coisa. Existe um propósito em você e em cada coisa. E aí, se eu acredito em destino, eu vou procurar essas coisas de feitiçaria, de magia, de jogar cartas, e aí eu não vou me responsabilizar também pelas minhas ações, eu não vou ter consciência, eu não vou ter necessidade de pesar aquilo que eu falo, eu não vou precisar perdoar se alguém me magoou, eu não vou precisar amar, porque a minha vida já tem um destino. Vocês percebem? Percebam que quem joga cartas, quem trabalha assim com feitiçaria, com magia, não tem uma ética envolvida no sentido assim de amar o próximo. Muitas vezes fazem coisas que só vão trazer o bem para quem está pedindo aquele trabalho, aquele de jogar cartas, aquela magia, e está fazendo mal para outras pessoas. E aí quem está nesse controle de jogar cartas? Quem está por trás dessa coisa do destino? Quem vocês acham que está por trás? Nós não procuramos, então, a nossa resposta da vida no destino. Nós somos a resposta de Deus, porque Deus nos fez com um propósito. Então, Deus, Ele criou o mundo, e criou os animais, a natureza, e criou cada uma de nós de uma forma única, com características específicas, que é a nossa alma, que é o nosso self. Essa essência nossa, ela vai se manifestando na nossa vida, principalmente quando a gente é criança, a nossa essência está mais nítida, porque ainda não aconteceu um sofrimento emocional, então a criança ela manifesta a glória de Deus. A criança, como Jesus fala, para entrar no céu seja igual a uma criança. Por quê? Porque a criança ela é alma pura, ela é o self puro. Tem criança que ela já vem assim com uma característica muito corajosa, muito ativa, realizadora, e às vezes os pais querem podar isso, sendo que isso é o dom que ela veio para a Terra, com esse propósito de liderar, de executar, de ser corajosa, ousada mesmo. É uma criança que é muito tranquila, ela precisa de tempo para elaborar as coisas, ela é mais introvertida e os pais ficam forçando, você tem que ir rápido, você tem que falar, você tem que se expor. E a criança, ela perde aquela essência, que na verdade isso é uma virtude que a criança tem.
Porque para algumas respostas, para algumas soluções, a pessoa precisa ser extremamente introspectiva, paciente, calma, para ela poder resolver alguma coisa, para ela poder amparar outras pessoas. Então, nós todos fomos feitas, fomos criadas, nós todas, com um propósito. A nossa identidade esconde o nosso propósito. Ontem nós falamos sobre isso, né, no curso Reconexão da Mulher Sábia. Aquilo que eu sou tem a ver, está relacionada com o porquê eu fui feita. Então, uma caneta, ela foi feita para escrever, ela tem um propósito. A garrafa, né, ela foi feita para colocar água, a água foi feita para hidratar. E nós, qual é a sua função? Qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? E aí, isso não está no destino. A nossa resposta não é um destino. Isso é coisa de quem acredita no acaso. A nossa resposta é que nós somos a resposta de Deus. Nós escrevemos e lemos as cartas. Nós não jogamos as cartas. O que eu quero dizer com isso? Que nós aqui estamos lendo, nós estamos lendo a nossa realidade, a nossa história e aprendendo com ela. Então, quando eu olho para a minha história de vida, eu trago a minha memória sobre quem sou eu, sobre qual é o meu propósito. Então, quando eu lembro, por exemplo, da minha infância, aquilo que eu mais gostava de fazer, que a gente fez isso ontem na aula, eu trago à minha memória um pouco da minha identidade, do meu propósito. Ou as pessoas, quando eu trago na memória as pessoas que eu mais admiro, as minhas antepassadas, as que vieram antes de mim, que eu mais admiro, as situações que aconteceram na história que eu mais amo. Isso tem tudo a ver com quem eu sou e com o meu propósito. Então não é à toa, por exemplo, que eu trouxe para vocês o livro, né, de Daniel, da carta, de Paulo, porque são referências que eu admiro e que tem a ver comigo. Tudo aquilo que você admira, as pessoas, os livros, as músicas, mostra quem você é. Porque você só consegue enxergar admiração e sentir admiração no outro quando já está em você. Nós somos espelhos uns dos outros. E aí é porque está em você. Tá? Então, cuidado também para você conviver e trazer estímulos que sejam saudáveis para você. Tá? Então, nós escrevemos e lemos cartas do Espírito Santo. Então, essas cartas, assim como Daniel escreveu, Paulo escreveu, elas não vieram da sorte, elas não vieram do azar, do acaso, do destino. Elas tinham um propósito, de Deus, para chegar até nós hoje, muitas palavras, e fazer a diferença na nossa vida. Essas palavras, assim, são de orientação mesmo para gerações. Então, quando eles escreveram essas cartas, eles deixaram um legado para nós, espiritual, emocional e até intelectual. Né? Então, eles ensinaram nessas cartas sobre como nós vamos viver, como nós vamos ter fé, como nós vamos exercer a fé, como a gente precisa conviver umas com as outras, em casa, no trabalho, tá tudo escrito. Né? Então, essas cartas foram guiadas pelo Espírito Santo. E nós, quando nós lemos, nós começamos a enxergar com outros olhos. Não são só os olhos físicos, mas a gente começa a abrir os olhos espirituais. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, os nossos ouvidos eles começam a ouvir. Né? Então vai mudando e a gente começa a sentir a presença de outra coisa. A gente começa a sentir, na verdade, voltar, né, a sentir a presença do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, que é quem fez a gente. Então, na verdade, nós estamos aqui no mundo, mas antes a gente estava com Ele. Então, é um retorno com Deus. Então, a gente precisa se reconectar com Deus. Só que muitas vezes você está procurando acaso, destino, sorte, azar, né? Então, tem que fazer o caminho de largar essas coisas
de sorte, de azar, de acaso e voltar para o caminho do propósito. Faz sentido, gente? Quando Deus criou o mundo, em Gênesis está escrito que ele colocou duas árvores no jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele orientou Adão para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva comeu um fruto e deu para Adão. Os dois assim erraram, né, na presença de Deus e foram expulsos de lá. E aí eles começaram a morrer, né? Até então eles eram eternos. E quando acontece isso, Deus ao mesmo tempo dá o livre-arbítrio para o ser humano viver. Então nós podemos escolher entre o bem e entre o mal. E o que é o conhecimento? Quanto mais eu sei, quanto mais conhecimento eu tenho sobre quem sou eu, sobre como é o mundo, eu tenho mais possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Então, a sabedoria, quando a gente tem sabedoria, que é um conhecimento aplicado, a pessoa que ela adquire sabedoria, ela consegue exercer melhor o livre-arbítrio, porque ela tem mais inteligência, ela tem mais conhecimento para agir, para pensar, para sentir. Então a sabedoria, ela vai te ajudar a entrar e sair de qualquer lugar, a realizar o que você precisa, a se posicionar. E a sabedoria é um dom de Deus mesmo, porque foi Deus que deixou todo o conhecimento. Quando alguém faz uma descoberta científica, descobriram um remédio para uma doença, foi uma revelação de Deus. Quando alguém faz, que nem criar a internet, também veio, né, de Deus, porque Deus deixou esse conhecimento para nos ajudar. Então, aquilo que é científico, que é tecnológico, não faz mal para nós. A gente pode usufruir, Deus deixou para nos ajudar, só que a gente precisa escolher também se aquilo vai nos afastar ou aproximar de Deus, tá? E aí, o livre-arbítrio é como se você tivesse uma caneta e você está escrevendo com essa caneta que é o seu livre-arbítrio. Então Deus coloca a caneta e fala: Tó, filha, agora você vai escrever a sua história, você vai escolher o que você vai fazer hoje, o que você vai comprar, o que você vai comer, que horário você vai acordar. Você vai escolher como você vai se comunicar com seus filhos. Você vai escolher como você vai se relacionar com o próximo. Como você vai escolher quanto tempo de intimidade, de que forma você vai se relacionar comigo, com Deus. E aí o livre-arbítrio, nós estamos com essa caneta na mão, cada uma com a sua. Só que muitas vezes nós não percebemos que nós estamos usando para o mal. Então, assim, por que, por exemplo, eu fiquei tanto tempo sem escrever? Por tá assim, anestesiada, né? Eu podia ter feito isso antes, mas eu não estava preparada antes. Por que nós ficamos, às vezes, assim, eu vou consultar hoje o tarô, a astrologia, se a gente tem aqui a revelação na oração, na palavra, o canal direto com Deus? Porque nós ficamos anestesiadas na vida. E às vezes é mais fácil eu acreditar na sorte, no azar, porque eu não me responsabilizo, eu não preciso agir, eu não preciso ter fé e nem preciso me preparar, do que eu agir, do que eu assumir o meu livre-arbítrio. E eu quero que vocês aprendam a usar muito bem o seu livre-arbítrio, porque se você não usa, você está vivendo no acaso do mundo. Você acha que por trás da sua atitude, você não está crendo em Deus Criador, porque você não está se responsabilizando por quem você é, pelo que você fala, né? Às vezes faz um monte de bobeira, daí sai pedindo perdão. Só que você pode agir diferente usando o livre-arbítrio, né? Assim, Deus sempre vai perdoar, porque nós somos falhos,
mas você pode aprender a ressignificar a sua atitude quando você começar a assumir o posicionamento da sua vida. Então, nós precisamos nos posicionar. Então, assim, Salomão, que eu trouxe aqui, que escreveu Provérbios, Eclesiastes, Daniel, que eu trouxe aqui, Paulo, eles se posicionaram, eles pegaram a caneta do livre-arbítrio, eles decidiram acreditar que Jesus, né, que nem Paulo, ele foi perseguido, ele foi morto, mas ele não deixou de escrever, ele não deixou de evangelizar, e ele foi em vários lugares, de cultura diferente, levando a verdade. Então Deus tinha um propósito nele, para que ele escrevesse, para que ele atingisse outras almas, para ajudar essas almas a irem para o céu, para se reconectar com Deus. E o nosso tempo aqui, gente, está encurtando. Nós precisamos, cada uma de nós, da sua maneira, né, no seu contexto, pegar essa chave do livre-arbítrio, essa caneta do livre-arbítrio e escrever a nossa história, escrever as nossas cartas, entender o nosso propósito e começar a cumprir o nosso propósito. E eu não sei como te falar qual é o seu, isso é muito pessoal, mas ele vai mudando também, é muito dinâmico, às vezes não é um só, são vários, né? Mas é tudo aquilo que você arde no seu coração de fazer, que a sua criança gostava de fazer, que é uma causa maior, é alguma coisa que te move, que te faz acordar, que te faz assim superar os seus desafios. Isso tem tudo a ver com o propósito. Então é muito importante a gente não perder mais tempo, porque as almas, elas precisam ser preparadas para ir para o céu. E nós, quando nós usamos o nosso propósito, seja, por exemplo, escrever, seja dar uma aula, seja fazer uma comida, ser voluntária em um lugar, fazer uma visita, ajudar alguém que está necessitado, ser alguém na sua área, tipo um gestor, uma líder, uma pessoa que inspira outras pessoas, ou descobrir a solução de uma equação que vai fazer a diferença, enfim, alguém que toca, né? Alguém que compõe, alguém que usa a música, porque a música também liberta as almas e louva a Deus, né? Glorifica a Deus. Então essa pessoa, enquanto você não usar esse seu propósito, esse livre-arbítrio, você vai estar impedindo o seu desenvolvimento emocional e espiritual. Você tá ficando distante da sua alma e de Deus que te criou, e você vai impedir também que outras pessoas sejam beneficiadas com o seu propósito. Porque quando eu enterro os meus talentos, quando eu não uso as minhas capacidades que Deus me deu, eu tô desobedecendo a Deus e eu tô deixando de contribuir para os meus irmãos, para outras almas. E não faz sentido nós estarmos aqui no mundo, só nós, não é só eu e Deus, somos nós e Deus. Então o propósito ele só faz sentido quando a pessoa ela realiza por amor ao próximo. Então assim, eu tenho tanta vergonha, por exemplo, de cantar, mas Deus colocou isso no meu coração. Aí eu vou lá, começo a cantar e eu emociono outras pessoas sentem a presença de Deus. Tem até um filme que mostra isso, chama I Can Only Imagine, eu só posso imaginar, que é a história da música I Can Only Imagine, que é uma música gospel. Assistam esse filme, depois vocês me contam. É maravilhoso, que conta a história de vida, né, dele, do compositor dessa música, e como ele criou a música, que também foi inspirada por Deus. Então ele escreveu uma carta, que foi uma música guiada pelo Espírito Santo. Esses tempos eu atendi uma pessoa que ficou assim, estava com um quadro grave de depressão, e uma das coisas que ajudou a melhorar foi que ela voltou a cantar. Ela escrevia hinos, e ela tocava e ela cantava. E ela tinha parado, ela ficou muito tempo sem ter essa prática. E quando ela voltou, veio tudo de novo, a essência dela. E a conexão com ela,
com Deus e com as pessoas. Então, começa a usar o seu livre-arbítrio. Você pode escolher, você pode decidir como você vai escrever a sua história, o que você vai escrever na sua história. Você é responsável pelas suas ações, pelas suas palavras. Deus, ele nos deu autonomia. Jesus tratou as mulheres com igualdade. Nós temos capacidade, porque só a mulher, ela tem algumas características que complementam o homem. Então a mulher, ela tem uma característica cíclica, ela não é linear, ela tem fases, igual a natureza, igual as estações, igual a lua. Então a mulher, ela tem fases que ela tá mais introspectiva, outras fases ela tá mais extrovertida, tem fases que ela tá mais querendo fechar ciclos, tem fases que ela tá mais propícia para o planejamento. Então nós precisamos ouvir essa identidade também feminina e trazer principalmente para outras mulheres. Por que eu escrevo cartas para mulheres? Porque na Bíblia, a maioria da Bíblia foi escrita por homem. E a realidade que nós estamos hoje, as mulheres são as que mais têm sofrido, assim, questões emocionais, né? Ansiedade, síndrome de esgotamento psíquico, cansaço, estresse, depressão. Isso tudo está relacionado à história da mulher. Então eu preferi assim direcionar para mulheres a comunicação para tratar de coisas específicas nossas, porque Cristo ele sempre tratou a mulher de uma maneira igualitária em relação ao homem. Quando Deus criou o homem e depois a mulher, ele também colocou na mulher as características de Deus. Então um complementa o outro, né? E aí é importante você usar essas características suas de mulher, não ter vergonha de ser mulher, não se ressentir, você se posicionar e como mulher, né? Então, por exemplo, quando a gente fala coisas específicas da mulher, a mulher mãe, a mulher que gera. Então a mulher ela tem uma capacidade de criar, de criatividade, não só mental, ela cria com o ventre, né? O nosso chakra, a nossa energia de criatividade, ela está no ventre. Então sabe aquilo que dói na barriga? Aquilo que você sente um negócio na barriga de fazer? É a sua energia criativa que está ali, né? Naquela região do útero, né? Então nós temos capacidades e dons que os homens não têm. Então nós precisamos ter as nossas iniciativas, nós precisamos nos fortalecer, uma ajudar a outra, uma estruturar a outra, uma ensinar a outra, tá? E eu aprendo muito com vocês também, quando vocês compartilham, né? Quando vocês trazem. Então, tem gente que não usa o livre-arbítrio, que acredita no acaso. Aquelas pessoas que elas usam o livre-arbítrio, só que pro mal. Elas sabem escolher, só que elas escolhem roubar, elas escolhem mentir, elas escolhem destruir o relacionamento em vez de edificar. Então ela também está servindo ao destino, ao acaso. E existe aquele terceiro grupo de pessoas que usa bem o livre-arbítrio. E essas pessoas são as pessoas que entendem sobre propósito, que elas são conscientes sobre quem elas são. Essas são as pessoas que têm a boa sorte. Então não fala na Bíblia que coube a nós uma bela sorte, uma boa sorte, que não é a sorte do azar, não é o contrário do azar, é a sorte de se preparar e de ter uma visão, de ter, saber onde nós queremos chegar, de acreditar, de ter uma esperança, de estar com Deus, de saber que nós vamos para o céu, que nós vamos para o novos céus, para a cidade, né, celestial. Então, uma mulher que ela lê e escreve cartas, ela lê e escreve a sua própria história. Eu sou coautora da minha história. Deus é o autor da vida, da minha vida, Ele que me deu todos os dons, todas as minhas capacidades, Ele que me deu saúde, inteligência, as características que eu tenho, tudo foi Deus que me deu.
E só que eu também sou coautora. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Deus me deu e eu vou usar daí como uma caneta para escrever a minha história. Só que eu também preciso ler a minha história, eu preciso revisar, eu preciso pegar, que nem eu faço, tá aqui. Eu tenho um bullet journal, para que serve? Serve para eu revisar o passado, então eu registro ali, para eu entender o meu presente, o que eu vou fazer hoje e para eu planejar o meu futuro. E o principal capítulo desse bullet journal, que também é desse tamanho assim, é a cocriação, que é tudo aquilo que eu reviso, que já passou. Então eu faço isso dos 6 últimos meses e pergunto quem sou eu, e também oro, peço a guia de Deus para ter algum sinal, alguma revelação, e aí eu planejo os próximos 6 meses. E por que é um processo de cocriação? Porque eu sei que eu não estou sozinha, não é uma coisa técnica, é também a fé, né? E é Deus que me alimenta, é Deus que nos deu a criatividade. A criatividade não está em nós assim por acaso. E eu preciso usar essa criatividade também para me aproximar com Deus, para aprender com Ele, porque Ele me criou. E isso é eu ler e escrever as minhas cartas, né? Então você pode leia e escreva a sua carta, leia a sua história. Pega o seu livro e começa a ler, começa a visitar aquilo que já te aconteceu, o que você pode aprender com o que já te aconteceu, com as experiências que você já viveu, tá? E também escrever a sua história daqui para frente. O que eu vou escrever? Hoje, qual é a minha decisão mais sábia que eu posso ter? Qual é a ação mais sábia que eu posso ter? Porque se você não fizer isso, o seu livro ele tá sob o acaso, ele tá em branco, ou alguém tá escrevendo nesse livro, só que não é você. Então assim, não entrega pro acaso a sua história. Você pode compor a sua história. A nossa vida é como uma obra de arte, que ela tá em construção, e nós somos as coautoras, nós somos co-criadoras, nós colaboramos nesse processo, nós precisamos entender isso, sabe? Sobre quem nós somos. Tem uma parte deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, que o que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. É 1 Coríntios 2:9. O que significa isso? Que aquilo que Deus preparou para você não é o seu pensamento, não é o que o seu olho vê, não é o que o seu ouvido ouve. São novos pensamentos, novas visões, é uma outra realidade, são novos sentimentos. Aquilo que Deus preparou, o pensamento de Deus é muito mais alto do que o seu. O plano de Deus, o caminho de Deus é muito mais alto do que os nossos planos, nossos caminhos, porque Deus tem um propósito. Esse propósito ele pode também ficar em mistério, sem a gente entender, mas a gente vai sentindo, vai vivendo uma referência. Então, assim, começa a escrever aquilo que você já vê, aquilo que você já ouve, aquilo que você já sente. Começa a dar vida para essa nova realidade. Se você não escrever, se você não se colocar como coautora da sua vida, se você não se posicionar, se você não falar, que às vezes você não gosta muito de escrever, mas você gosta de falar, você vai se afastar do seu propósito. Você vai estar deixando sua vida na mão do acaso. E a gente não acredita em acaso. A gente não está aqui para jogar. A gente está aqui para escrever e para ler. Então, isso que Deus preparou para você,
É aquilo que você não viu, não ouviu e não sentiu. É espiritual. Deus vai abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos para você ouvir e abrir o seu coração para você sentir aquilo que é a vontade de Deus. E aí, para você se preparar para sentir, para ouvir e para enxergar tudo isso, você precisa estar sempre em intimidade com Deus, ter momentos de qualidade, de atenção com Deus. Então, oração, ter um lugar reservado, ler a Bíblia, cantar um hino, procurar pessoas que você sente comunhão espiritual, porque aí Deus vai te trazendo outra visão, outra audição e outro sentimento. Tem uma parte em Romanos que fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente pela vossa fé. Então, assim, a gente precisa renovar a nossa mente todos os dias. Mesmo que você já foi batizada, mesmo que você já recebeu o Espírito Santo de Deus, em dons, é muito importante renovar, continuar o processo de conversão. Ele nunca acaba. Ele só acaba quando Deus recolhe a gente. Então nós precisamos renovar nossa mente todos os dias, porque o mundo ele está cheio de visões, de barulho, de sentimentos do acaso, pensamentos do mal, coisas assim que não batem com a nossa crença cristã. O mundo jaz no maligno. Então, assim, no mundo a gente vê tanta notícia de violência, né, de vícios, de prisões assim, emocionais. E aí nós precisamos estar sempre buscando em Deus a tinta, vamos dizer, né, da nossa caneta, se carregar de energia, se abastecer de energia em Deus, porque Ele é a fonte inesgotável de amor, de cuidado, de proteção e de sabedoria, né? Então, você tá com o seu livre-arbítrio, é a sua caneta. Qual história você vai escrever? Qual história você vai ler? Porque você tem consciência já da sua vida. Você precisa aprender com a sua história, né? É como se você tivesse também compondo uma música e você é a coautora dessa música. E vai acontecendo várias coisas na sua vida. Essa música ela vai mudando, ela vai descompassando, depois ela vai mudando os ritmos, mudando escala, tudo. Mas você pode daqui para frente se posicionar nessa música. Então, qual música você vai tocar? Qual louvor você vai cantar? Nós podemos escolher assim no dia, olhar para tudo que está acontecendo no dia como um milagre. Eu poder estar viva, eu poder ouvir meus filhos, eu poder ouvir o passarinho, eu poder ver as coisas, conseguir andar. São detalhes, né? São coisas pequenas, só que são milagres acontecendo. E são esses detalhes, esses milagres que você pode começar a cantar, a escrever, a registrar. E nós precisamos escrever, nós precisamos falar sobre isso, porque senão a gente entra num piloto automático, a gente perde a atenção, a plenitude, assim, diante da correria do mundo, né? E a gente não está aqui, a gente não pertence ao mundo, nós estamos aqui temporariamente, só que nós não somos daqui, nós fomos criadas para estar com Deus. Então nós precisamos buscar a Deus enquanto nós estamos no mundo e trazer o reino de Deus para a terra também. Então fala assim na Bíblia que nós que acreditamos em Jesus como Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados para trazer a nossa salvação, nós somos como uma cidade iluminada que não pode ficar escondida. Então nós somos a luz do mundo, o sal da terra, o remédio das nações. Nós somos as embaixadoras de Cristo. Nós somos as mensageiras de boas novas. Nós somos as mensageiras da paz.
Nós temos um ministério de reconciliação, nós somos as apaziguadoras, nós somos as sacerdotisas, as rainhas no mundo do reino do céu. E aí, você tem agido dessa forma que eu falei? Você tem, assim, se posicionado nas suas ações, nas suas palavras, nos lugares que você vai, com as pessoas que você convive dessa forma? Como luz, como sábia, como prudente, como restauradora, apaziguadora, mansa, humilde, sábia, corajosa. Você tem agido dessa forma? Gente, vocês não estão comentando nada aí. Podem comentar que daí a gente interage um pouco, viu? Eu fico daí mais tranquila. E o meu convite para vocês é dar continuidade a esse processo, que foi assim, uma parte só, né? Falando sobre as cartas, sobre o que nós não acreditamos no acaso nem no destino, nós acreditamos no propósito. E eu quero deixar o convite para você que sente assim, em fazer um acompanhamento, em ser uma co-criadora, em ser coautora da sua vida e construir uma vida que você usa o livre-arbítrio, que você é responsável e também levando junto a sua fé, você sendo autora, mas tendo a parceria de Deus, né, não desconsiderando a fé, que você participe da mentoria Vida em Cocriação. Essa mentoria vai ser um acompanhamento em grupo comigo, com sessões ao vivo, com exercícios práticos, livros, filmes. Nós vamos fazer várias atividades e vão ser 10 encontros, tá? Aí vai começar, o lançamento vai ser no dia 17 de fevereiro, quinta-feira. E aí eu vou divulgar aqui para vocês, quem está fazendo também o curso da Reconexão da Mulher Sábia. Esse curso é uma preparação para a mentoria. Então já é assim um passo inicial, um nivelamento para quem quer fazer também a mentoria Vida em Cocriação. Nesse curso, a Reconexão da Mulher Sábia, nós estamos trabalhando para superar o pessimismo, o pensamento negativo daquela mulher crítica e ativar a sua mulher sábia, que é aquela mulher que é isso que eu falei, que ela escreve e lê as cartas. A mulher sábia é aquela que acredita que tudo tem um propósito e que ela foi criada com um propósito por Deus. E ela se posiciona, ela escreve, ela faz, ela realiza, ela fala como Deus enxerga ela, né? Não como o mundo que os outros falam dela, né? Ela se reconecta com a criança dela, com as forças femininas que ela admira na história, nas antepassadas dela, e aí ela tem capacidade e ela usa o livre-arbítrio da melhor forma. Então a mulher sábia, ela é uma coautora, né? E a gente precisa daí, para ativar essa mulher sábia, silenciar a mulher crítica. Hoje, às 20 horas, nós temos a segunda aula daí do curso Reconexão da Mulher Sábia, e hoje nós vamos trabalhar sobre os 5 sabotadores que detonam a sua sabedoria. Então a gente vai identificar, sabe aquela vozinha chata que fica que faz você se culpar, se condenar, que faz você desanimar, não ir atrás daquilo que é importante, sabe? Que fala assim, melhor ficar assim mesmo, que fica te puxando para você não cumprir o seu propósito, para você não se conhecer, que fica ali te deteriorando, que fica fazendo você fazer coisas que você não gosta, que você não quer. São essas vozes que são sabotadores emocionais que nós vamos identificar hoje. Nós precisamos conhecer os nossos inimigos para destruí-los, né? Então hoje nós vamos fazer a segunda aula às 20 horas. Eu espero vocês. Quem ainda não se inscreveu, tem o link na minha bio do curso, é só acessar o link, que daí lá no grupo do WhatsApp e por e-mail eu tô mandando o material para vocês, tá?
Que Deus abençoe muito, Fabi, a Maiane, a Alexandra e a Miriam. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus.